Estou analisando a situação de um jogador que está gerando preocupação, pois ele sentiu dores no joelho e precisou se retirar da atividade logo no início. Fica a dúvida se ele poderá participar do próximo jogo. Antes de avançarmos, é fundamental destacar que este conteúdo é informativo e relevante. Recentemente, o atleta sentiu uma nova dor no joelho direito e teve que se afastar do campo durante a sessão tática planejada pelo treinador. Essa atividade não era um treino coletivo, mas sim uma sessão mais específica, uma vez que nem todos os jogadores estavam presentes. O treinador optou por não fazer uma formação com titulares, resultando em uma atividade diversificada. Mesmo assim, o jogador fez parte do aquecimento junto aos seus companheiros, mas ao dar início ao treinamento tático, acabou sentindo dor e solicitou para se retirar. O treino já estava em andamento e posteriormente ocorreu um momento dedicado a cobranças de falta e outras práticas. Ele participou do aquecimento junto aos demais, mas ao começar o treinamento tático, que não era coletivo, acabou sentindo dor e decidiu se afastar. Quando ele se juntou aos treinos de cobranças de falta, que eram ensaiadas, o treinamento já estava avançado e focava em práticas mais específicas. Para agravar a situação, o treinador teve que incluir um novo jogador, pois outro estava ausente. Sabemos que o atraso desse jogador ocorreu devido a um incidente em que o avião dele foi atingido por um raio, o que impediu sua chegada ao treinamento. É relevante mencionar que o atleta participou de apenas metade das partidas do clube. Em 2025, o time disputou 18 jogos e ele esteve presente em 9, marcando um gol decisivo contra um adversário. A entrada desse novo jogador pode ser crucial, visto que ele possui habilidades técnicas e pode ser fundamental para a conquista do título. Minha preocupação reside no fato de que em todas as ocasiões em que ele foi titular, pareceu um pouco perdido em campo. Isso ocorre pois não está atuando na sua posição ideal. Em minha perspectiva, ele deve ser o reserva imediato de outro. Nada impede que ele também substitua um terceiro, mas atualmente sua função no clube é a de um jogador específico desempenhando um papel como segundo atacante em um esquema não posicional. No entanto, quando ele assume a posição do jogador que se machucou durante a temporada de 2025, isso não apresentou resultados satisfatórios. Alguns podem dizer que ele marcou 5 gols em um torneio estadual, mas a questão não se resume apenas aos gols, é também sobre o desempenho tático. Analisando o primeiro jogo da equipe no torneio estadual de 2025, que felizmente, recordo bem, enfrentamos um adversário, e nesse jogo o treinador testou esse jogador como meia em uma formação específica. Mesmo nessa função, seu desempenho não foi satisfatório. Se observarmos essa partida, notaremos que ele frequentemente se deslocava para a esquerda, e esse padrão se repetiu em mais 2 jogos. Seria interessante, não é? No confronto contra o Red Bull Bragantino, o comandante decidiu testar um atleta na posição de meio-campista, utilizando um esquema em losango. Entretanto, mesmo jogando dessa forma, ele não se destacou. Se você analisar a partida, perceberá que ele frequentemente se direcionava para o lado esquerdo, como se estivesse limitado a esse movimento, o que não foi muito eficaz. Em determinado momento do jogo, o treinador optou por uma substituição, colocando outro jogador na mesma função, mas essa alteração também não teve impacto significativo. Apesar disso, o novo atleta apresentou um rendimento superior ao do anterior. Se o primeiro jogador for escolhido para atuar no caso de o segundo não jogar, isso é realmente preocupante, mas tenho convicção de que essa situação não deve se concretizar. Primeiro expus minhas inquietações e agora trago um momento de serenidade. Um dos jogadores não participou do treino de hoje, porém é importante ressaltar que essa atividade não foi intensa, pois não se tratou de um coletivo. O treinador se reuniu para definir a escalação e ele deverá estar focado amanhã, pronto para cumprir seu papel como fez na primeira partida. Assim, se o segundo jogador não estiver em condições de jogar, acredito que o treinador escolherá o outro, considerando que outro atleta também deve estar disponível para essa partida e poderia ser uma alternativa. Nunca imaginei que diria isso, mas entre essas opções escolho uma em particular. É curioso, pois sempre defendi outro atleta e critiquei esse, mas ao chegar em uma final de Campeonato Paulista, minha perspectiva mudou.
Se o segundo jogador não entrar em campo, tenho plena certeza de que a escolha recairá sobre aquele que sempre foi uma dúvida para o treinador. Se o segundo jogador estivesse em plenas condições do primeiro jogo, sem dúvida teria sido escalado. Amanhã espero que, se o segundo não puder jogar, esse outro seja escolhido. Agora deixo claro que, na minha opinião, o segundo jogador deve participar. Essa é apenas a minha visão, mas estou convencido de que ele é essencial para a partida. Existe uma incerteza em relação à presença de ambos e estou propenso a acreditar que o segundo vai para o campo. Na imagem é possível observar cicatrizes significativas em seu joelho direito. Ele lida com uma lesão crônica nessa área. E o joelho esquerdo também começou a apresentar desconforto, o que é compreensível. Estou tentando trazer um pouco de leveza, pois, com base na minha experiência, sei como uma lesão em uma perna pode afetar a outra. Quando você sobrecarrega uma perna, acaba prejudicando a outra, e há uma explicação científica para isso. Relação a José Martins, existem dúvidas sobre sua participação na final. Consegui verificar que, ao se apresentar à equipe venezuelana, ele já enfrentava um certo desconforto. Não se pode afirmar se se trata de uma lesão, mas ele tem encontrado dificuldades e atua sob pressão, sendo um atleta bastante perseverante. Poderíamos descrever isso como um incômodo, já que ainda não sabemos a gravidade da situação. Ele enfrentou um problema no músculo da coxa direita e foi substituído na primeira partida da final por um jogador que se destacou. Martins se apresenta à seleção lidando com essas dores e, em decorrência disso, não participou de 2 jogos das eliminatórias, jogando apenas o segundo. A análise no clube sugere que ele não dispõe de condições para atuar durante todo o tempo regulamentar, o que indica que não está preparado para uma partida completa. Entretanto, a incerteza sobre sua participação desde o início persiste. Minha opinião é que, caso Martins esteja apto a jogar, mesmo que por um período restrito, ele deve iniciar a partida. Essa é uma lição que aprendi com um técnico experiente. Começar com um atleta de qualidade é fundamental, pois quando a situação se torna crítica, pode ser tarde demais para aproveitar suas capacidades. É possível afirmar que, ao contar com o atleta, ele deve começar a partida, ainda que apenas por 60 minutos. Esse ensinamento vem de um grande especialista na área. É fundamental utilizar o jogador desde o início, pois, uma vez que a situação se agrava, não faz sentido colocá-lo em campo. Neste caso, estamos tratando de um atleta que tem condições de atuar por até 100 minutos, e mesmo em caso de prorrogação, ele se mostra disposto. O que realmente importa para ele é estar em campo. Vale destacar que o atleta está pronto para jogar mesmo lidando com algum desconforto. No entanto, é claro que ele não conseguiu finalizar os 90 minutos na última partida e agora existe uma incerteza para o próximo confronto. É certo que ele não conseguirá atuar durante todo o tempo se não estiver em condições ideais ou se não for uma escolha que envolva sacrifício, e essas lesões musculares não devem ser subestimadas. Recordo que houve menções sobre um atleta e a utilização de injeções, mas isso não resolve questões relacionadas a lesões musculares. Assim, a situação do jogador é sensível, ele é muito focado e é difícil imaginar que não deseje participar. Em relação a outro atleta, surgem algumas interrogações, pois foi informado que ele sentiu dores. Agora que alguns jogadores foram resguardados, um vídeo de treino foi divulgado no qual se vê outro atleta se divertindo e treinando, possivelmente ao lado de um colega. Portanto, a escolha de termos como baixas ou estratégia foi feita exatamente por essa razão. É possível que um jogador entre no lugar do outro, mas não foi comunicado que ele não está 100%. Quanto ao atleta mencionado, é verdade que ele não se encontra em sua melhor forma, mas isso não é uma surpresa. Não acredito que ele consiga estar 100% ao longo de toda a sua carreira. Dessa forma, isso pode ser uma abordagem que influencie a mentalidade do treinador. Algumas imagens do treino foram compartilhadas exibindo momentos interessantes, com outro jogador sempre participando das atividades. As fotos mostram um treino tático, onde um jogador conversava com o treinador antes de pedir para sair. Parece que não era um treino coletivo, mas sim uma atividade específica.
É possível notar outro atleta admirando o jogador enquanto um outro aparece nas imagens de maneira estilosa, mesmo que levemente desfocada como de costume. Esse jogador sempre adiciona um toque especial às fotos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Era para ser mais uma noite histórica da Libertadores, mas o que deveria ser uma vitória ou derrota para o Corinthians virou uma novela inesperada. O jogo que aconteceu há 3 semanas, onde o Timão foi derrotado por 3-0 pelo Barcelona, de Guayaquil estava marcado para ser um divisor de águas na competição. No entanto, em um anúncio surpreendente, a Conmebol confirmou o cancelamento da partida, alegando uma série de irregularidades. O que parecia ser uma derrota natural de um dos maiores clubes brasileiros agora se transforma em um enigma para os torcedores e para o futebol mundial. A decisão da Confederação Sul-Americana gerou um grande alvoroço entre os fãs de futebol. Para muitos, a derrota do Corinthians, que havia sido marcada por falhas defensivas e uma atuação apagada, parecia apenas mais um tropeço dentro do complicado cenário da Libertadores. No entanto, a revelação de que o jogo seria anulado jogou uma luz sobre supostas falhas nos procedimentos administrativos e regulatórios que poderiam ter influenciado o resultado. O mais curioso é que as razões para o cancelamento são envoltas em mistério. Fontes não oficiais indicam que houve irregularidades em relação ao cumprimento de certos requisitos por parte do time equatoriano, especialmente no que diz respeito a uma documentação crucial que não teria sido entregue dentro do prazo estipulado. Isso coloca em dúvida a legitimidade do placar de 3-0 a favor do Barcelona de Guayaquil, que até então parecia definitivo. Essa reviravolta agora abre espaço para uma série de especulações sobre o futuro da competição. O que significa o cancelamento de um jogo em uma fase crucial da Libertadores? Haverá reprogramação da partida ou a decisão será tomada através de uma punição financeira ou outro tipo de sanção para o Barcelona de Guayaquil? O que está em jogo para o Corinthians, que vê sua chance de recuperação e classificação novamente em suspense? A repercussão dessa decisão promete mexer com os bastidores da competição e alterar a dinâmica entre os clubes da América do Sul. Se o jogo realmente for remarcado ou se houver um novo veredito, o impacto será sentido não só pelos torcedores, mas também pela imagem da Conmebol, que agora terá que lidar com as consequências de um erro que pode reescrever a história dessa Libertadores. Para o Corinthians, o sonho de reverter a situação na competição continua vivo, mas os próximos passos serão decisivos. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!